Boa noite, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mergulho. Quem gosta de mergulhar, né? Eu gosto muito de mergulhar. João gosta. Alguns meses atrás, eu estava passando uma situação, né, difícil, e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava andando, era um deserto, aquela terra mesmo árida de deserto, um arbusto muito pequeno, assim, perto de onde eu estava. Aí eu subi uma colina, e quando eu chegava lá em cima, eu vi uma fonte. Eu via, não sei se vocês já viram essa imagem, aquela praia que é redonda, assim, a gente só vê em foto, eu nem sei onde fica aquele lugar. Bem redondinho, assim, que eles filmam de cima, que não tem como ter acesso, porque é cachoeira em volta, né? Aquilo azul cristalino, e eu olhava aquilo lindo, e, ao mesmo tempo que eu olhava aquilo, quando eu olhava para cima, aquela mesma imagem se repetia ali em cima. E eu gosto muito, assim, que Deus fala comigo em sonhos, e nesse dia eu pensei, poxa, então está perto de terminar, né? Vai vir uma fonte aí, a palavra de Deus fala de mananciais no deserto e tudo. Eu falei assim, caramba, então vem um refrigério aí para essa situação que eu estou vivendo. E aí, semanas depois, eu estava mexendo num caderninho meu antigo, que eu achei na mudança, de 2014, e nesse caderninho tinha uma anotação de uma palavra que eu ouvi lá no acampamento, que era sobre Axa. Não sei se vocês conhecem essa personagem, a gente vai falar um pouco dela. Mas, antes da gente ler, vamos orar. Juízes 1, a gente vai ler Juízes 1. Pai, em nome de Jesus, toma a minha vida, Senhor, tem misericórdia, calma o meu coração, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem falado comigo há esse tempo, alguma coisa que foi construída no meu relacionamento contigo, Pai. Usa, Senhor, que essa palavra possa encontrar um solo fértil no coração dos meus irmãos, possa abençoá-los, Pai, que assim como o Senhor tem me abençoado com essa palavra, que possa abençoar a vida deles também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá ler Juízes 1, 12. Então Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Quiriate Sefer e a tomar. E Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando já estava vivendo com Otoniel, ela o convenceu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, que queres? Ela respondeu, dá-me um presente. Visto que me deste uma terra no Neguebe, dai-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Então, quando eu li isso, eu lembrei do sonho que eu tinha tido algumas semanas antes, das fontes superiores e das fontes inferiores, porque eu não estava entendendo, porque isso não existe, né? Não existe essa imagem que a gente vê, e assim, eu acho que todos vocês já devem ter visto esse redondo, né, bonito, aquela piscina azul cristalina, mas não existe embaixo e em cima, né? Foi alguma coisa no meu sonho mesmo. E aí, quando eu li essa passagem, eu lembrei disso, né, como que Deus estivesse confirmando comigo aquele sonho que Ele tinha me dado. E aqui fala, né, Caleb, a gente sabe que ele demorou 45 anos, né, ele, com aquela promessa que ele tinha de que ele ia entrar na terra, ele foi aquele que creu, né, vitorioso, e ele conquistou, o povo já tinha conquistado a terra prometida, aí estava conquistando as terras, né, cada tribo, cada família conquistando o seu pedaço, e aí ele oferece a filha dele como recompensa de quem conquistasse essa terra, Quiriate Sefer. E essa filha deveria ser especial mesmo, né, para ser uma recompensa, não deveria ser uma filha qualquer. Agora, imagina uma mulher que ela nasceu, né? Se ele demorou 45 anos para chegar lá, Axa nasceu e foi criada no deserto. Então, ela viveu aquilo que todo o povo de Israel viveu, que foi o quê? A coluna de fogo à noite, a nuvem de fumaça durante o dia, o maná. Então, ela tinha uma experiência, ela sabia, né, esse Deus que o pai dela servia, ela conhecia isso bem. E
E eles estavam lá no sul, né? Caleb foi ele quis justamente a região de Hebrom, que é no sul de Israel, que é justamente aquela região lá dos gigantes que ele foi espiar. E quando ele oferece a filha dele, ele dá uma terra para eles. Só que essa terra é seca. O sul de Israel é uma terra seca. Não é como o norte, fértil. E é um deserto. E a gente sabe que sem água não dá para viver, né? Precisa de água para cultivar, precisa de água para criar ovelhas, precisa de água para a gente viver, para a gente beber. Não dá para viver num deserto sem água. E ela foi e pediu. Ele perguntou o que ela queria. E ela pediu as fontes. Ela pediu uma fonte. Ela sabia que era isso que ela precisava. Ela precisava de uma fonte. Era uma fonte que iria resolver. Muito, muito sagaz, Axa, né? Chegou para o marido, vamos pedir as fontes. A gente tem a terra seca, mas a gente precisa da fonte. E eles pediram. Quando ela foi em direção ao pai, o pai já perguntou: o que você quer que eu te faça, filha? Ela sabia que podia confiar naquele pai, né? Que era um pai que já tinha dado uma terra para ela, um pai fiel. E aí ela pede a fonte. E o pai diz: tá bom, eu vou te dar a fonte, mas eu vou te dar as fontes. Eu vou te dar as fontes inferiores e as fontes superiores. A gente sabe que as melhores águas minerais do mundo estão nas fontes superiores, estão nas montanhas, né, as mais famosas aí. E é indispensável, né, no deserto a gente ter água. Axa sabia, né, que podia confiar no seu pai. E a gente também, né? A gente tem um Deus que a gente pode confiar. E o Salmo 87, 7 diz que todas as fontes estão em ti. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Né? A gente também precisa saber que a gente tem um Deus que a gente pode confiar e que a gente pode pedir as coisas. Quando eu li essa palavra, eu confesso que quando... É lógico, quando falou das fontes, são as fontes, é o Senhor. Mas o meu coração enganoso ficou muito preso no momento, assim, mesmo depois de ter lido, ficou assim: o que queres que eu te faça, filha? Deus perguntou, o Espírito Santo perguntou para mim: e aí, você quer o quê? Você quer as fontes? E eu confesso que eu lembrei de alguma coisa material que eu queria. E eu fiquei tentada. Não, eu quero a fonte, porque se o Senhor der a fonte, eu tenho todo o resto, eu não preciso pedir. A gente tem que saber pedir, né? A gente pede mal, a gente não recebe porque a gente pede mal. E Marta ficava buscando tanta coisa, né? Mas Maria escolheu a melhor parte. Então, a gente tem muito ensino para saber o que a gente deve pedir, né? Eu não sei qual o deserto que vocês estão vivendo, se vocês estão vivendo algum deserto. Eu estava vivendo um deserto, né, nesse tempo que essa palavra começou a nascer no meu coração. E é tão batido, né, isso, na gente falar de deserto, tudo, mas se você pensar, o povo de Israel viveu tanto tempo no deserto, tem tanta coisa na Bíblia sobre o deserto, então eu acho que Deus foi muito bom com a gente, né, porque deixou lá muita instrução para a gente. Eu lembrei também daquela mulher samaritana, né, no poço de Sicá, quando ela encontra Jesus. Vamos ler só uns versículos, eu separei aqui, em João 4. Eu vou ler o 10. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí depois no 13 fala assim: Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aquela mulher, ela iria voltar a ter sede se ela bebesse daquela água do poço. Ela precisava beber de Jesus. E assim a gente, né? Às vezes a gente está com uma necessidade, um deserto, uma necessidade que a gente tem, uma situação, é um desemprego, é um problema de saúde, é um problema na família, não sei. Tantas coisas, né, que a gente vive, que a gente passa. Mas se Deus trouxer a solução, gente, essa vida a gente tem aflição, daqui a pouco vem outro problema. E a sede vai continuar, não é verdade? Mas se a gente está com o Senhor na fonte, a gente vai... É o que a gente precisa. Na verdade, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa dele.
Eu estava até conversando com a Luísa na praia, que quando Deus falou isso comigo, eu lembrei muito da corça também. É interessante que a corça, a gente lê, né, no Salmo 42, que a corça anseia por águas, que tem sede, ela corre. E assim a gente deve ser, né, para buscar o Senhor. E aí eu botei hoje no Google a corça, foi muito interessante, porque ela vai correndo, a patinha da frente vai para trás, e a patinha da frente vai assim, a velocidade, ela abre, é impressionante. E quando a corça vai para a água, ela não vai só para saciar a sede dela. Ela foge também do predador, porque se ela mergulha na água, o predador não pode. Quem está atrás dela não vai poder alcançá-la, porque não vai sentir o cheiro da carne, que ela vai estar embaixo das águas. E foi isso que o Senhor falou comigo. Ele falou para mim, além de pedir as fontes, ele falou comigo. Eu, nessa situação toda, passando uma dificuldade, Senhor, eu quero uma solução, resolve esse problema, tal, não sei o quê. E o Senhor falou para mim, filha, mergulha na minha presença. Mergulha na minha presença. Porque quando você mergulhar na minha presença, aí eu lembrei do sonho da fonte, né? Quando você mergulha, fica tudo do lado de fora. Quando você mergulha na minha presença, os problemas ficam lá fora, não podem te alcançar. A dor fica lá fora, a tristeza, a ansiedade, os boletos, o desemprego, os problemas familiares. E eu me via dentro de uma piscina, como se fosse uma piscina mergulhada ali na presença do Senhor. E ele falou claramente, mergulha na minha presença, tudo vai ficar, você vai... Cada vez que vier uma situação, você mergulha. Chegou uma mensagem do WhatsApp que vai te trazer, vai tirar sua paz. Antes de você abrir, mergulha na minha presença. E eu tenho feito isso. Essa semana eu experimentei isso. Eu recebi uma mensagem e eu simplesmente mergulhei na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a cura. Na presença do Senhor, a perdão, a graça, a misericórdia. Esse mar de graça que eu me sinto nadando mesmo, gente. Um dia no louvor aqui, o que estava até ministrando, e o Marcelo estava até ali atrás. Acho que foi no dia que o Marcelo pregou, só que eu desci para dar aula, eu não participei na hora da palavra. Eu estava do lado do Marcelo, o louvor estava aqui, e eu me sentia assim mesmo, era como se fosse uma piscina aqui em volta de mim, e eu mergulhada na presença do Senhor. E quando eu estou assim, nada, eu não lembro de nada, fica tudo, é como se eu olhasse e visse tudo lá fora, não consegue me alcançar. As coisas não conseguem, os problemas não conseguem me alcançar. E engraçado que... Eu não sei se vocês lembram, em 2004, quando teve o tsunami. Miguel não lembra, né? 2004. Tailândia, 2004. Você nasceu em que ano? Ah, é? Isso, muito legal o filme. Gente, muito interessante. Você sabe que dois brasileiros escreveram um livro também sobre, eu não sei se vocês sabem. E... eles fazem palestras e tudo. Gente, eles não foram atingidos. E vocês sabem por quê? O hobby deles era mergulhar. E, na hora do tsunami, eles estavam a 23 metros de profundidade da água. Eles sentiram a correnteza, acharam estranho, mas, quando subiram... Eu não sei o que aconteceu com o barco, né, que fica lá esperando. Conseguiram chegar. E interessante que a agência de mergulho que levou... que é um hobby deles, era um sonho mergulhar lá. E várias coisas aconteceram. Eles alugaram o hotel que eles iam ficar, desmarcou, e eles tiveram que ir para outro. O hotel que eles teriam ficado foi totalmente devastado, e esse que eles acabaram ficando foi parcialmente destruído. A agência de mergulho, que isso nunca acontece, ela narra isso, nunca acontece, atrasou meia hora no dia para levá-los para o lugar do mergulho. E eles foram, neste dia, o mergulho em específico era numa baía. E isso que salvou, porque se eles tivessem outro lugar no mar, com certeza eles teriam sido levados mesmo embaixo d'água. E aí, quando eles saem,
eu não lembro o que é que ela falou sobre o barco. Aí eles vão, eu sei que não pôde atracar, eles tiveram que ir nadando. Quando eles chegam na praia orla toda destruída, o pessoal falando em tailandês, eles sem entenderem, daqui a pouco, big wave, big wave, big wave. Aí eles perceberam a onda gigante, não sei o quê. Aí eles se tocaram pela distribuição, o que tinha acontecido. Aí eles foram no hotel, estava parcialmente destruído, e detalhe, eles eram médicos. Então, eles ainda ajudaram as pessoas depois. Então, assim, o cuidado de Deus, né? Como que eles escreveram um livro, fazem palestras e tudo. Então, eu fiquei impressionada disso. E é isso, a minha palavra é sobre isso, mergulhar. É algo que Deus tem falado diretamente comigo. Mergulha. Eu não estou falando assim da gente fazer o nosso devocional, nossa oração, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor diariamente, que isso já deve fazer parte da nossa caminhada. Eu estou falando de quando vier o tsunami, mergulha. Quando vier a notícia, mergulha. Quando vier o problema, mergulha. Na presença do Senhor, Ele nos aceita totalmente. A gente não precisa ser ninguém diferente do que a gente é. A gente pode ter totalmente... ter uma liberdade com Ele, porque Ele sabe tudo da gente. Né? Carol não me conhece muito bem, né? Eu conheço ela muito bem. Muitas coisas eu não conheço. E muito menos as minhas mazelas. Poucas ela conhece. Mas o Senhor sabe tudo de mim, então, na presença dEle, eu não preciso esconder nada. Eu sou totalmente aceita na presença dEle. E Ele fica só esperando isso. Isso que é o mais interessante. Ele quer que a gente dê um passo. Mas Ele está sempre disponível, esperando. Ele quer isso. Ele quer nos ajudar, mas Ele quer uma atitude nossa. Ele quer que a gente vá, né, ao encontro dEle. E é isso. A palavra é bem curtinha. É sobre isso que o Senhor tem falado comigo mesmo, de mergulhar na presença dEle. Amém.